Olá, hoje iremos falar sobre o circuito ceifador paralelo polarizado. Os integrantes do grupo são Verena Mello, Davi Oliveira e Patrick Saraiva. Afinal, o que é um circuito ceifador? Ele é um circuito muito importante na eletrônica, o qual permite limitar ou até mesmo eliminar parte do sinal. Ele é muito utilizado para a proteção de dispositivos e no controle de sinais. No ceifador paralelo, que é o que vamos estudar hoje, o diodo está em paralelo com a carga. Isto permite com que ele conduza a corrente, quando a tensão atinge determinado valor, limitando ela. Ou seja, ele evita que ultrapasse esse determinado valor. Quando a gente adiciona uma fonte de polarização no circuito, conseguimos definir exatamente o ponto em que o diodo começa a conduzir. Assim, controlamos o nível de tensão onde o sinal será cortado, o que acaba tornando o circuito mais versátil. Nesta imagem, nós vemos o circuito prático, onde, dependendo da orientação do diodo e do valor da fonte, podemos cortar tanto os picos positivo quanto negativo. Basicamente, o diodo funciona como uma chave automática. Quando a tensão chega no valor limite, ele fecha o circuito, desviando a corrente e evitando que a tensão cresça além disso. Aqui nós iremos calcular os valores dos divisores de tensão utilizados no nosso experimento. Para isso, utilizamos a fórmula Vout igual a VI vezes R2 sobre R1 mais R2. Para D1, que seria o nosso diodo Schottky, com N5819, o valor de queda de tensão deste diodo é de 0,2 volts. Logo, o valor de saída será de 4,8, tendo em vista que queremos chegar em um limite superior de 5 volts. Nesse caso, resolvendo a continha conforme a ilustração do slide, R1 será igual a 1,5 de R2. Para isso, adotamos os valores comerciais de 270 ohms e para R2, 180 ohms. Já para D2, que seria o retificador de silício, um N4007, o valor de queda é de 0,5 volts, logo, o valor de saída também será 0,5 volts, tendo em vista que o limiar inferior dele é de 0 volts. E novamente, resolvendo as continhas, chegamos à conclusão de que R1 será igual a 23 vezes o valor de R2. Nesse caso, adotamos R1 igual a 460 ohms e R2 igual a 20 ohms. Entretanto, não existem resistores de 460 ohms. Para valores comerciais, adotamos R1 igual a 470 ohms e R2 igual a 20 ohms. Acerca dos materiais utilizados, nós utilizamos uma fonte de bancada, jumpers, um diodo Schottky, um diodo retificador de silício, osciloscópio, protoboard e resistores, além de um gerador de sinal. Aqui nós temos a foto do instrumento da fonte de bancada, cuja voltagem foi estabelecida para 12 volts. Gerador de função, nós utilizamos o canal 1 com a frequência estabelecida em 1 kHz e a amplitude de 12 volts pico a pico, um offset de 0, a fase também 0. Sobre a montagem do circuito, no canto superior direito, vocês podem estar vendo a entrada do sinal, sendo indicada pela nossa seta de cor laranja. Acoplada à entrada do sinal, vocês podem estar vendo um jumper de cor verde que leva o nosso sinal até uma das pontas do nosso resistor de 10k ohms, que está sendo indicado pela nossa seta amarela. Na outra ponta do resistor, ele está conectado a um nó comum, onde estão conectados os diodo Schottky e diodo retificador, e a nossa ponta de prova, onde vamos fazer a aferição da nossa onda ceifada. Além disso, na foto ainda temos os divisores de tensão, que vão ser responsáveis por entregar os valores de tensão que vão ser responsáveis por estabelecer, juntamente com o diodo, o limiar de corte superior e o limiar de corte inferior, sendo o diodo Schottky responsável por estabelecer o limiar de corte superior e o diodo retificador sendo responsável por estabelecer o limiar de corte inferior. O diodo Schottky, ali no canto esquerdo, ele está sendo indicado pela seta marrom e o diodo retificador está sendo indicado pela seta azul.
Além disso, ainda na foto, nós temos a indicação dos resistores dos divisores de tensão, onde ali no canto superior esquerdo vocês podem estar vendo os dois resistores, respectivamente ali o de 180 ohms indicado pela seta preta e o de 270 ohms sendo indicado pela seta vermelha. No canto inferior esquerdo, podemos ver o resistor de 20 ohms e o resistor de 460 ohms, sendo o resistor de 20 ohms ali sendo indicado pela seta rosa e o de 460 ohms sendo indicado pela seta lilás. Aqui nós temos a onda ceifada no osciloscópio. Como pontos de máximo, nós temos 5.12 volts e mínimo de menos 30 milivolts. Como ponto de observação, a onda que nós geramos no gerador de função deveria ter uma amplitude de 6 volts e menos 6 volts. Ou seja, nós podemos ver que alcançamos um limiar inferior de 0,03 e o limiar superior de 5,12 volts. Bom, me chamo Patrick e vou falar agora um pouco dos circuitos que foi montado no Proteus. Esse circuito que está sendo apresentado, ele foi desenvolvido durante a aula, utilizando o Proteus, né, ministrado pelo Gabriel. E tem o objetivo de realizar a simulação do mesmo circuito físico que foi montado lá no laboratório. Então, todos os componentes e as suas conexões foram replicadas no ambiente virtual, buscando garantir que o comportamento da simulação fosse o mais próximo possível do observado na prática, certo? E dessa forma, foi possível comparar os resultados obtidos no laboratório com os da simulação. E isso nos permitiu verificar se o circuito estava funcionando corretamente, né? Além de facilitar a análise e compreensão do seu comportamento. Dando continuidade, eu vou falar agora do gráfico de comparação de entrada e saída do circuito. Esse gráfico ele foi obtido através da simulação que foi feita no Proteus, certo? Então, como a gente pode observar, o sinal em vermelho ele vai representar a entrada, né? Uma senoide que vai oscilar entre mais 6 volts e menos 6 volts. Isso implica em 12 volts pico a pico, tá? Enquanto o sinal verde ele vai representar a saída do circuito após o processamento do ceifador. A gente observa aqui que o sinal de saída ele vai ser limitado em dois níveis, aproximadamente 5 volts na parte positiva e 0 volts. Isso significa que o circuito ele pode atuar como um limitador de tensão, certo? Permitindo que apenas o sinal permaneça dentro dessa faixa de 0 a 5 volts. Quando a sinal de entrada tenta ultrapassar 5 volts, o diodo Schottky que ele vai conduzir, né, conduzindo a corrente excedente e mantendo a tensão máxima de saída em 5 volts, ou seja, vai manter a tensão máxima na saída de 5 volts. Por outro lado, quando o sinal ele tende a valores negativos, o diodo 4007 ele vai entrar em condução, bloqueando qualquer tensão abaixo de 0 volts e vai fixar a saída no nível terra, que também é 0 volts, certo? Esse comportamento ele pode ser confirmado pela característica achatada dos picos, onde a saída nas regiões superiores, que corresponde a 5 volts, inferiores em 0 volts, e enquanto o trecho intermediário do sinal entre 0 e 5 é preservado com fidelidade. Eu vou falar agora dos resultados, que consiste nessa tabela aqui que está sendo mostrada. Nessa tabela, observa-se que são observados erros percentuais do corte inferior e do corte superior. O corte inferior ele não vai ter erro percentual por conta do zero, ou seja, na hora que a gente for fazer os cálculos, estava percebendo que estava tendo uma divisão por zero. E divisão por zero não existe. Então a gente adotou o valor absoluto, que é basicamente o valor medido, né? Ou seja, aproximadamente 0,03 volts, certo? E essa pequena diferença, ela se dá
Ou alguns fatores, né? Isso inclui variação no comportamento, né? Ou seja, variação no comportamento do circuito, ou até um pequeno desvio do próprio aparelho usado para medir. Às vezes é um jumper, às vezes é uma má conexão que está no circuito. Já no corte superior, o valor calculado era de 5 volts, mas quando a gente foi medir, deu 5,12. Isso deu um erro de aproximadamente 2,4%, que é considerado bem baixo e totalmente aceitável. Então, essa diferença pode acontecer por causa da tolerância, né, dos resistores, e também uma possível causa é da queda de tensão dos diodos ou de pequenas variações durante a alimentação. Então, no geral, os resultados eles foram bem satisfatórios, porque a gente estava esperando, o que a gente esperava, mostrando que tanto o circuito quanto a montagem estão corretos. E que o funcionamento na prática ele ficou bem próximo dos esperados, dos cálculos que foram feitos lá no laboratório. Bom, esse foi o nosso vídeo relatório do circuito cefador polarizado. Espero que as explicações que foram feitas do circuito, do Proteus, da tabela, tenham ficado claro, certo? E obrigado pela atenção.